última aula a gente falou sobre os princípios de gestão de produto, introdução à gestão de produto, e agora a gente vai começar a navegar sobre como a gente consegue sair do mundo das ideias e transformar isso em ofertas de valor real. A gente começa agora o módulo Transformando Ideia em Produto, e nesse módulo, a gente vai entender melhor qual que é o fluxo, desde a exploração de ideias, e a gente vai falar um pouco mais que existe uma pegadinha nesse conceito de explorar ideias, vendo todo o potencial até a gente conseguir expandir e tornar isso em soluções viáveis, produtos viáveis de serem ofertados, né, e comercializados. Esse módulo é dividido em 3 aulas. A primeira delas, da ideia ao produto. A segunda, como que a gente faz para explorar necessidades reais. E a terceira, a gente vai falar sobre como encontrar o market fit, ou né, o ajuste certo para o mercado que a gente quer atingir. Para não perder o hábito, a gente começa a aula, né, a primeira aula desse módulo, da ideia ao produto, e eu trago aqui uma frase do Elon Musk, né, e ele disse o seguinte: "Esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor". E vamos voltar, né, a gente vai falar sempre sobre isso, pensando em como a gente pode fazer melhor, a gente pode facilmente transformar em como entregar mais valor. Como que a gente pode estar sempre buscando uma definição mais correta de valor na circunstância que a gente está e oferecendo mais valor para os nossos usuários, os nossos clientes. A gente viu na última aula a diferença entre produto e projeto. A gente viu, né, que produto e projeto são coisas completamente diferentes, principalmente porque o projeto, ele é alguma coisa pensada e planejada para ter início, meio e fim, e um produto a gente, né, oferta um produto, constrói o produto no intuito de perpetuar um negócio. Então o produto é para não ter fim, a gente pensa no produto para que ele não tenha fim. O produto é extremamente focado em valor do ponto de vista do cliente, dos usuários, enquanto o projeto a gente está mais preocupado em fazer aquilo que é planejado e não necessariamente atender alguma necessidade do usuário ou do nosso cliente final. Para a gente pensar um pouco, né, sobre produto ao invés de projeto, vamos supor que a gente tem uma ideia, né, uma ideia que parece ser muito boa e eu quero começar a ofertar isso, né, no formato de produto ou de serviço. Quando a gente pensa dessa forma, né, a gente tem muito claro na cabeça sair de um estado A para um estado B e a gente, né, monta um plano e espera chegar lá. Então, assim, eu tenho uma ideia aqui e eu quero ter, né, um produto que eu consigo comercializar lá no final, eu monto um plano para isso. Essa é a expectativa, porque é assim que a gente, foi ensinado e quem está há mais tempo trabalhando, assim a gente é acostumado a lidar com entregas no modelo de pensamento industrial, onde a gente pensa muito em projeto, algo que eu planejo, executo, entrego e está finalizado. Num contexto de produto, isso não é tão verdade assim. Pode ser que eu tenha aqui no começo uma ideia, né, algo que eu quero, uma oportunidade de implementar, algo que eu possa ofertar, mas ao decorrer do caminho, né, eu vá fazendo várias validações, várias conclusões, e pode ser que o lugar aonde eu chegue no final desse processo seja totalmente diferente do lugar onde eu desejava chegar, né. Então, assim, a realidade de gestão de produto é totalmente diferente. Então, primeira dica de todas, né, da ideia ao produto, ele não vai ser um caminho linear, ele vai ser um caminho iterativo, onde a gente vai estar sempre interessado em aprender alguma coisa, redefinindo, ajustando a ideia para conseguir atender melhor uma demanda, uma necessidade específica do nosso usuário. Então, o mais correto de se dizer é que a gente não vai sair da ideia ao produto,
Porque, na verdade, existem coisas antes da ideia que precisam ser levadas em conta quando a gente vai colocar um produto no mercado. O produto, ele tem muito mais a ver nesse contexto, né, com empreender, com empreendedorismo, empreendimento, do que com projetar, do que com planejar. Porque um empreendedor sabe que no dia a dia, aquilo que ele pensou lá atrás, pode ser que em 2, 3 dias mude, seja algo diferente. Pode ser que o meu público mude, pode ser que o meu cliente deseje outras coisas, né? Pode ser que os meios que eu estou tentando alcançar o meu cliente não sejam os adequados. Já um planejamento, né, tradicional, pensando em projeto, projetar, a gente faz pensando em minimizar os erros, né? Minimizar as decisões em tomar caminhos diferentes. Então, isso é muito importante a gente ter. Então, a gente não vai sair da ideia ao produto. A gente vai sair de um ponto um pouco mais atrás e eu vou explicar para vocês o porquê disso, porque na verdade a gente, né, precisa verificar coisas que estão antes, para poder nos habilitar a essa trajetória de iteração e de aprendizado à medida que a gente vai entregando e vai comprovando algumas coisas sobre o nosso produto. Vamos pensar o seguinte, né, a gente tem uma ideia, né, e aí a gente, né, vai pensar, né, no que quais são os problemas que a gente precisa resolver para conseguir botar essa ideia implementar essa ideia, colocar ela em prática, tirar do mundo das ideias e trazer para o mundo concreto. A gente vai propor, né, soluções que consigam validar rapidamente se essa ideia ela é realmente factível ou não, né? Se a gente consegue implementar ela da forma que a gente gostaria, se a gente consegue ofertar ela da forma que a gente gostaria, se existem formas melhores de fazer aquilo. E depois a gente vai implementar e expandir a oferta dessa solução da forma mais eficiente possível. Teoricamente, né, a gente seguindo esses 3 passos da ideia, no final a gente vai conseguir, né, ter um produto comercializável, a gente vai conseguir ter retorno financeiro. Porém, pode ser que ao longo dessa trajetória eu encontre coisas que me façam voltar nesse processo. Porque à medida que eu vou avançando, eu vou tendo novas coisas para serem validadas, novos testes para serem comprovados, novos requisitos para a gente poder ir de encontro aos objetivos de negócio e objetivos do usuário. Então, na verdade, né, nesse contexto, a ideia está aqui no meio, ela não está lá na ponta. Existe algo aqui na ponta que a gente não está levando em consideração se pensar dessa forma. O que acontece muitas vezes nas empresas é que a gente, né, chega alguém de um C-level, né, ou alguém muito criativo, né, assim, ai, eu quero colocar determinado produto no mercado, vende aquilo para a equipe e a equipe é obrigada a desenvolver aquilo, né? Só que pode ser, e muitas vezes acontece, que essa ideia que parece linda a um primeiro olhar não está entregando valor nenhum para quem interessa, que é o usuário ou o cliente. Existe um passo anterior às ideias que a gente não pode negligenciar quando a gente está falando de gestão de produto. Produtos entregam valor, e valor, quem dita valor em gestão de produtos é o usuário. E aí, né, esse caminho de eu ter uma ideia e verificar se essa ideia resolve os problemas que alguém tem, não faz muito sentido. O que é muito mais certeiro é se apegar menos às ideias e muito mais aos problemas que precisam ser resolvidos e que geram valor para alguém. Pensando dessa forma, né, a gente consegue inserir um fator antes da ideia, por isso que da ideia ao produto não faz tanto sentido. Na verdade, antes de seguir esses 3 passos aqui, a gente precisa ter um olhar que é algo que a gente já começou a falar no módulo anterior. O fator humano é quem vai me dizer o que é o valor.
O que que eu estou tentando entregar? O que que eu preciso resolver? O que que o usuário vai estar disposto a pagar se eu resolver para ele? Aí, com base nisso, né, eu sabendo quais são os problemas que eu preciso resolver, o valor esperado para o usuário, aí sim eu venho propor boas soluções e estou falando de ter boas ideias que resolvam aquilo que é esperado pelo usuário. Depois de ter as boas ideias, aí sim eu vou implementar da forma mais eficiente, crescer da forma mais eficiente possível para conseguir obter resultados de negócio, né? Que no nosso caso aqui são vendas, né? A gente quer comercializar um produto ou um serviço. Se a gente voltar lá, né, para os nossos 3 fatores de gestão de produto, fica óbvio, né, quando a gente está falando da ideia ao produto, a gente basicamente está falando dessas 2 dimensões aqui. A gente está olhando só para o fator tecnológico e só para o fator de negócio. Ora, né, se a gente estiver olhando só para essas perspectivas, a chance de eu investir dinheiro em desenvolver e lançar coisas que ninguém vai comprar é muito grande. E esse é um risco que o gestor de produto não pode correr, né. A gente muitas vezes como gestor de produto, a gente é quase o advogado do diabo, né. A gente precisa estar lembrando: "Tá, mas a gente está resolvendo isso para quem? De quem que é o problema? Qual que é a real dor? Qual que é o motivo por trás de a gente construir alguma coisa e pôr alguma coisa à venda, pôr alguma coisa no mercado?". E quem diz isso é o fator humano, é o nosso cliente final. Se a gente seguir essa lógica, a gente na verdade vai sempre começar pelo fator humano, sempre por aqui. A gente vai olhar o máximo possível da perspectiva dos usuários e dos nossos clientes para descobrir quais são as necessidades reais que eles têm. Quais são as necessidades reais que, se eu resolver e ofertar isso no modelo de produto ou serviço, eles estariam dispostos a me pagar por isso. Então, daqui, para mim poder ir para o estágio de pensar numa solução, de começar a ter ideias, eu preciso encontrar essas necessidades reais a serem exploradas. Depois que eu encontrei essas necessidades reais, né, aí sim eu vou para o fator tecnológico e penso nas ideias, né. Será que eu conseguiria criar um aplicativo para isso? Será que eu conseguiria colocar alguma inteligência por trás disso? O que que eu consigo ofertar, né, para que o cliente tenha sua necessidade resolvida e eu consiga ganhar alguma coisa, né, atingir algum objetivo de negócio ofertando essa solução. No momento que eu tenho as ideias, aí sim eu vou, né, para o próximo estágio, que é de quantas maneiras eu consigo resolver o problema. Quais são as maneiras possíveis? E aqui tem um fator muito atrelado à tecnologia. O que que é possível de ser feito? O que que me permite, né, gastar menos resolvendo o problema para conseguir ter mais lucro vendendo essa solução depois? E aqui a gente está falando de ter ideias. Depois que eu fiz isso, aí sim, né, eu estou falando do fator de negócio. Como que eu vendo? Né? Será que eu consigo abater os custos ofertando de tal forma? Como que eu faço para essa solução chegar no meu usuário? De que forma isso pode ser monetizado? E depois disso, isso vai voltar, né, lá para o meu usuário vai usar, eu vou coletar feedback, vou coletar dados e informações para conseguir fazer esse ciclo girar de novo. E esse ciclo vai girar sempre. Esse é o ciclo de desenvolvimento de um produto. O produto funciona dessa forma, ou deveria funcionar dessa forma. Então, muito cuidado, nunca, nunca iniciem pela ideia. Se alguém vier para vocês: "Eu tenho uma ideia maravilhosa", calma lá, né, não é da ideia ao produto, é da necessidade ao produto. Esse é o fluxo que tem a chance maior, né, de obter sucesso e que vai evitar vocês de investirem tempo, dinheiro, esforço em coisas que talvez não são tão promissoras assim.
né, e aí o ciclo gira de novo, né, o usuário pegou a solução na mão, caiu na mão do usuário, ele vai ter novas necessidades, né, e aí o gestor de produto vai ter que pensar qual que é a necessidade mais prioritária de ser atendida, eu vou ter ideias de como resolver, como que eu posso resolver elas, e eu vou comercializar de novo, e assim vai indo. O gestor de produto nesse ciclo, ele está aqui no meio, ele precisa estar de olho em todas as dimensões. Ele é a pessoa que entende que o fator humano está sendo observado, gerando as demandas, o fator tecnológico majoritariamente está pensando em como criar soluções para entregar e resolver os problemas, entregar o valor esperado pelo usuário, e o fator de negócio em como otimizar os resultados a partir disso, ofertando isso para os usuários e, né, obtendo resultados financeiros, né, de completar esse ciclo. Cuidado, muito importante. Não adianta nada isso ser desbalanceado. É muito importante que exista um balanço nisso tudo. O gestor de produto precisa garantir isso, né? Como eu já falei para vocês, cada fator desse vai ter uma especialização, né, pessoas que trabalham especificamente para aquilo. Então, por exemplo, no fator humano, muito provável, a gente pode ter a galera de design trabalhando lá, fazendo exploração, fazendo discovery, pensando quais são as necessidades, compreendendo o usuário, né, ou até mesmo a equipe de marketing, né, pode estar lá. Em como resolver a situação no fator tecnológico, a gente tem as equipes de engenharia, o pessoal que desenvolve, né. E pensando em negócio, eu posso ter, por exemplo, o pessoal de vendas. E no centro, de qualquer forma, tá a pessoa de produto ou a equipe de produto. O pessoal de produto está pensando em tudo, ele engloba todas essas dimensões e olha o todo. Por exemplo, né, pensando num time de desenvolvimento de software, eu tenho aqui no fator humano o UX, eu tenho na equipe tecnológica os desenvolvedores, no fator de negócio eu tenho os analistas de negócio, mas no centro de tudo eu tenho o Product Owner, o dono do produto. Da mesma forma, o PO não sabe fazer UX, não sabe desenvolver, não faz parte do negócio, mas ele é a pessoa que garante que o fluxo está girando da melhor forma possível, otimizando os resultados para todo mundo. Bom, né, para completar então, a gente não vai no fluxo, mesmo no fluxo de gestão de produto, da ideia ao produto. A gente vai sim da necessidade ao produto. Então cuidado, a ideia ela está no meio do processo, ela está aqui, né. Cuidado para não achar que está tomando um atalho, muitas vezes isso pode ser bastante perigoso. Sempre volta para as necessidades reais. Lembrem-se, né, é muito melhor a gente tentar buscar produtos que se encaixam às necessidades do nosso usuário, do que encontrar usuários que comprem os nossos produtos. A chance de ter sucesso nessa segunda é muito menor. Na próxima aula, a gente vai aprender como explorar necessidades reais. Então, a gente não vai começar falando de ideia, a gente vai falar de necessidades reais. Existem frameworks, modelos de trabalho específicos para conduzir processos de exploração de necessidades, por mais que o gerente do produto, o gestor do produto não vá conduzir esses processos, é muito importante que ele saiba como eles funcionam para poder garantir o bom andamento do todo.